Muito obrigado, deputado Marcelo. Eu também gostaria de cumprimentar os vereadores lá de Santa Teresa, vizinha, terra vizinha da minha terra natal, quase que uma extensão da minha terra natal, a querida cidade de Santa Teresa. Sejam sempre muito bem-vindos aqui a esta casa. Não é assim, o ser humano por si só, né, nós todos, de alguma forma, às vezes somos contraditórios durante a nossa vida, durante os nossos posicionamentos. Aqui na Assembleia Legislativa, desde que aqui entrei, e antes, como professor, eu sempre tentei pautar a minha carreira, entre outras coisas, pela coerência. Então, assim, de não cobrar algo do meu aluno que eu não fizesse. Então, não adiantava cobrar a pontualidade do meu aluno se eu não desse o exemplo de ser o primeiro a chegar na sala de aula, né? E aqui, desde que cheguei, tenho mantido a minha coerência. Então, hoje, quando eu votei aqui contra um projeto do deputado Bruno Lamos, porque vários outros projetos semelhantes a esse, eu votei contrário. A questão de lutar pela educação e mostrar a situação da educação capixaba, desde o primeiro dia que aqui estou, cobro do governo para que não desampare as escolas regulares. Ninguém está exigindo e jamais exigi coisas mirabolantes do governo, apenas que ele cumprisse aquilo que a Constituição e todo o arcabouço legal que rege a educação brasileira, bem como o Estatuto da Criança e da Juventude, diz. Tão somente isso. E criticar no sentido de que o governo promova melhorias, esta é uma função do parlamentar. Fiscalizar está entre as prerrogativas principais de um parlamentar. Então, não está como prerrogativa dizer assim, olha, entre as prerrogativas do parlamentar está fiscalizar, legislar e elogiar o governo. Não tem isso. Então, assim, eu tenho que cumprir a minha obrigação, o governo a dele, cada um a sua obrigação. E não pode se confundir de forma nenhuma o trabalho de fiscalizar e denunciar as mazelas do Estado com atividade eleitoreira. A minha, pelo menos, tem sido pautada pela coerência desde o primeiro dia que nesta casa pisei. Assim como um deputado governista, e muitas vezes isso ocorre, pode vir aqui e tecer 1000 elogios ao governo, e eu discordar desses elogios, eu não posso desqualificar esse deputado, porque ele está no papel dele, e ele tem todo o direito de elogiar o governo o quanto ele quiser. Isso faz parte da questão do parlamento. Da mesma forma, um deputado que não é governista tem todo o direito de vir aqui e apontar os problemas que existem no Estado. E aí a discussão, deputado da Vitória, ele tem que se dar sobre fatos e números e aquilo que está sendo apresentado. E não pode ser baseado na desqualificação do parlamentar. Então, se eu apresento críticas ao governo, e estou apresentando críticas, dizendo quantas escolas o governo fechou, quantas turmas fechou, quanto o governo tem deixado de investir na educação, o que tem que ser contestado são os números que eu estou apresentando, os fatos. Então, assim, demonstra que eu estou errado, que eu não estou certo, apresente a controvérsia, mas não pode me desqualificar enquanto parlamentar, como eu não posso desqualificar parlamentar nenhum que vem aqui e enche o governo de elogio, por mais que eu discorde dessa situação. Então nós temos que ser democráticos no sentido de entender que o debate, a discussão, ele se dá sobre fatos e não em cima de ataques pessoais. Não pode ser assim, porque a desqualificação do outro sem fundamentação
parece-me que falta argumentação. Então, assim, não é admissível que o trabalho de um parlamentar seja desqualificado. Então, assim, como um deputado pode vir aqui e tecer 1000 elogios ao governo, por mais que eu discorde, é um direito dele, e eu jamais vou desqualificá-lo por isso. Assim, os deputados podem vir aqui e falar sobre aquilo que bem entenderem e não podem ser desqualificados, como se tivesse uma pequenez intelectual, como se não fossem capacitados ou que estivesse só numa jogada eleitoral. Então, eu acho que isso é inadmissível num parlamento. Eu acho que desqualificar o outro dessa forma não é correto. Pois não, deputado Freitas? Também peço parte. Quero lhe parabenizar, deputado Sérgio Majeski. E eu penso que todos nós, a unanimidade dos parlamentares, eu penso que a unanimidade dos parlamentares dessa legislação, eles estão de acordo que o Estado do Espírito Santo revelou em Vossa Excelência um extraordinário político, uma extraordinária renovação na política do Estado do Espírito Santo. Pelo quanto Vossa Excelência é estudioso, pelo quanto Vossa Excelência é coerente, pelo quanto Vossa Excelência é equilibrado e não fala coisa com coisa. E aí eu quero lhe parabenizar pelos pronunciamentos, pela fiscalização, eu quero lhe parabenizar pelos números que apresenta, que corrige inclusive a imprensa, quando a imprensa está com os números errados. Então, Vossa Excelência é uma revelação na política do Estado. Vossa Excelência precisa de ser identificado no Estado como o político que esse Estado produziu, e nós precisamos produzir mais políticos como Vossa Excelência, eu não me canso de dizer. E não vou dizer que Vossa Excelência está em tudo certo, não, porque nós somos humanos, e como humanos, erramos às vezes, e Vossa Excelência tem direito de errar, mas nos números dificilmente, até porque Vossa Excelência é bom de matemática, e matemática é exata. Então dizer que lá em Itabaiana, no extremo norte desse estado, baixíssimo IDH, com mais de 70 alunos no ensino médio, escola que foi reconstruída, reformada no mandato anterior, com mais de 70 alunos no ensino médio, mais de 70 alunos no ensino médio, subentende em torno de 25 em cada sala, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Simplesmente fechar a escola estadual de Itabaiana, a mais de 20 quilômetros da sede do município de Mucurici. Isso não são os alunos que quiseram sair da escola. Isso não precisa de colocar um projeto de lei aqui para puxar pelo cabelo e colocar na sala de aula. Isso foi dar um cartão vermelho para os alunos e dizer para eles que eles precisavam de arrumar um serviço na zona rural e não estudar mais, porque isso precisava de ser crime. O Ministério Público entrou com recurso para reabrir a escola de Itabaiana. O Ministério Público entrou com recurso para reabrir a escola de Itamira, mas não foi reaberta. Agora, eu seria um covarde se eu não denunciasse isso aqui, porque esse é o meu papel de parlamentar. Eu estou aqui eleito com os votos de Mucurici, com os votos de Ponto Belo, e eu não concordo em hipótese nenhuma com que a escola estadual de Itamira e de Ponto Belo fosse fechada com média de alunos que dê para ter o ensino médio lá no lugar deles. E aí eu não concordo, eu não vou concordar, e é muito melhor que eu não esteja aqui no parlamento do que ter que calar diante de uma situação dessa. Entendi. Obrigado. Deputado Sérgio Majeski, a parte vai ser muito mais rápida do que o deputado Freitas. Primeiro, eu quero falar que Vossa Excelência não tem se lançado candidato a senador. Vossa Excelência tem sido convidado a disputar uma eleição para senador nesse estado e por vários partidos. Não é por acaso que Vossa Excelência tem sido tanto referendado, é pela atuação de Vossa Excelência aqui. Mas aqui é o parlamento, é bom ir para a tribuna e defender ideias. E eu tenho coragem e disposição para isso com quem quer que seja. Mas também nós temos que compreender os nossos parlamentares aqui desta casa, que são escalados pelo governador Paulo Artung para fazer isso, né? Até porque a gente não sabe a profundidade do convencimento disso, né? Por que se consegue escalar para defender aquilo que não consegue defender? Não sou eu que estou falando que o governo tem errado demasiadamente. É o portal da transparência, é a falta de cumprimento do que ele fez em campanha. São os jornais que têm publicado aqui, jornais que exaltam o governo constantemente. E a população? Ela está feliz com esse governo?
olha, pera lá, defender intransigentemente, sem defender ideias e falar que é política eleitoreira, não. Quem tem que falar motivação é isso. Agora, arrumar prêmio no governo federal, prêmio fajuto, para poder dizer que o governo está bem na educação, não está. Está todo mundo vendo isso. Para finalizar, alguém tem que explicar. Por exemplo, Vossa Excelência está até hoje esperando, na visita que fez ao Cais das Artes, uma ideia aí de vaidade desse governo, com tantos milhões no planejamento que foi feito, e esse dinheiro poderia estar sendo investido na educação e essas matérias não estarem hoje. Ainda afirmo que o bom seria se o governador viesse a público e pudesse pedir desculpa à população, porque é isso, é a humildade, a capacidade de compreender que está errando. Obrigado. Muito obrigado, deputada Vitória. Eu ainda gostaria de frisar assim que um governo, ele não pode ser confundido com o Estado, seja governo federal, seja governo estadual. Um governo passa, um Estado fica, o Estado é permanente. Então, quando se critica um governo, não está se desqualificando o Estado de forma nenhuma. Estados não se confundem com governos. Então, o Estado do Espírito Santo é um Estado de grande valor, de uma população extremamente valorosa, de uma população muito trabalhadora, de gente que pensa, né, em progresso. Agora, criticar um governo ou atitudes de determinado governo ou determinadas políticas públicas nada tem a ver com desqualificar o Estado, muito pelo contrário. O Estado do Espírito Santo é cheio de gente muito valorosa, nós temos grandes intelectuais que se projetam em nível nacional, nós temos pesquisas realizadas aqui no Espírito Santo, nos institutos federais, na Universidade Federal e até em universidades particulares que se projetam nacionalmente e até internacionalmente. Nós temos grandes valores na cultura que se projetam também nacionalmente. Então, nós temos um estado fantástico que tem belezas naturais incomparáveis, nós temos uma agricultura baseada na pequena agricultura que é fantástica. Então, assim, uma coisa é críticas a políticas públicas de um determinado governo, outra coisa é desqualificar um Estado como um todo. E governos e Estados não podem ser confundidos. Uma coisa é um governo e suas políticas, outra coisa é um Estado, sua população e aquilo tudo que existe no Estado, a sua história, a sua cultura, o seu povo, a sua gente, enfim. Então, essas coisas não podem ser confundidas. E assim, eu termino a minha fala. Eu acho que assim, nós estamos num ano delicado, que é um ano de eleição. Eu acho que questões partidárias, elas não devem ser colocadas na ordem do dia e nem disputas eleitorais também. E assim, os deputados, tanto os governistas quanto os deputados que são de oposição, têm todo o direito de ocupar a tribuna e fazer o seu trabalho e dizer aquilo que acham que deve ser dito, e que o discurso e os debates têm que ficar no campo das ideias e não de ataques pessoais e de desqualificação, porque eu acho que aqui não tem ninguém, nem da base do governo, nem de oposição, que é desqualificado. Eu acho que se estão aqui, todos nós somos qualificados e cada um atua de acordo com aquilo que acredita, aquilo que acha que deve ser o certo, aquilo que, enfim, que se propôs a fazer. Então, somente isso. Então, é esse a minha fala para esse dia de hoje e, no mais, agradeço a oportunidade. Muito obrigado, presidente.